E no programa Informação e Debate de hoje, a participação do secretário de Formação Sindical e Política do Sindicato dos Trabalhadores na Educação no Estado de Santa Catarina, o SINT, o professor Aldoir José Kremer. Professor, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, sim, Gilberto. Um prazer poder estar aqui para nós fazermos essa conversa. É importante ter esse espaço aqui na TV Floripa. Muito bem, e um dos assuntos que a gente te convidou para estar aqui é sobre a comissão mista que foi montada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para discutir o plano de cargos e salários do magistério de Santa Catarina. Como é que está o encaminhamento desta comissão e esse início de trabalho para discutir esse tema? Então, Gilberto, essa foi uma iniciativa que o nosso sindicato teve, de propor para a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa que se abrisse um debate, que se abrisse uma discussão também na ALESC em relação a essa questão da remuneração e carreira do magistério de Santa Catarina. Nós viemos com essa questão desde 2008, na verdade, quando nós tivemos a aprovação da Lei do Piso Nacional. Em 2011, a partir de 2011 é que o Estado de Santa Catarina reconhece esse piso, e ao aplicá-lo na carreira do magistério catarinense, nós tivemos um processo de achatamento da nossa tabela salarial. Então, um dos principais problemas que nós verificamos nesse processo é que a profissionalização, o professor de carreira, ele não tem a devida compensação financeira, ele não tem a devida valorização da carreira, e esse é o ponto que nós, desde 2011, estamos discutindo com os sucessivos governos, é a pressão que a nossa categoria faz, porque nós entendemos que a educação se faz com profissionais de carreira, com profissionais que tenham estabilidade, profissionais que possam ter um local de trabalho definido, ter a sua escola definida e que possam sucessivamente dar continuidade ao seu trabalho. E que para isso também é preciso que eles sejam considerados como profissionais que somos. Aliás, no Plano Estadual de Educação, nós temos escrito no Plano Nacional e no Plano Estadual de Educação que os profissionais do magistério, eles não podem ficar abaixo da média salarial das outras categorias que exigem o mesmo nível de formação. E isso, de certa forma, nós consideramos como uma discriminação aos profissionais do magistério que têm uma defasagem muito grande em relação aos outros profissionais, uma defasagem muito grande, que deveria já estar superada, mas que por falta de uma política de carreira e de salário, de uma remuneração mais digna, nós seguimos com essa defasagem e que precisa ser superada. Aliás, isso não é apenas uma discriminação com os professores, É uma discriminação, na verdade, é uma falta de priorização da educação como um todo, porque quando você desvaloriza a categoria que constrói a educação, você também está desestimulando que essas pessoas permaneçam na área, e está também desestimulando um ensino de qualidade, quer dizer, isso impacta na qualidade da educação também. Perfeitamente, Gilberto. Veja que esse é um debate bastante amplo e a educação ela é prioridade nos governos sempre nos seus discursos, nas campanhas eleitorais, nos discursos governamentais, você sempre vê a educação como uma prioridade, como uma questão central. Agora, quando você vai ver as políticas aplicadas, os insumos que são colocados à disposição, a estrutura que é montado nas escolas, você compara com outros setores, você vai ver que aí há uma precarização. E, infelizmente, essa é uma realidade. Nós temos, assim, conquistado índices de qualidade na educação que, às vezes, até nos surpreende frente à realidade que se vive. Isso é prova de que os profissionais da educação eles são muito comprometidos e que ainda, mesmo com as más condições
efetivo desenvolvimento, né, da educação, por falta de condições de trabalho, por falta de insumos, muitas vezes, e também pela desmotivação do ponto de vista salarial da sua profissão. Mesmo assim, os profissionais da educação mantêm uma qualidade que demonstra, por exemplo, se comparar os níveis de avaliação da educação no nosso estado, ele está em uma média muito boa em relação aos outros estados e assim por diante. Agora, se você pega o contexto geral da educação brasileira, ela deixa muito a desejar, porque você vai ver, comparado a outros países, as condições elas são muito diferentes, né? E é exatamente por essa falta de um efetivo, né, priorizar da educação por parte das políticas governamentais. O Piso Nacional da Educação, quando criado, ele tinha exatamente o objetivo de melhorar a situação salarial dos professores em todo o Brasil. Ele, de certa forma, cumpriu em parte esse papel, mas aqui, aquilo que você explicou, aqui o governo deu um jeitinho de maquiar o processo para que o impacto não fosse tão importante quanto deveria ter sido. Mas agora, inclusive, esse piso nacional, diante de um governo que tem, digamos assim, até atacado a educação, está correndo um certo risco nesse momento. Como é que vocês têm avaliado isso? Então, de fato, a política do piso foi uma coisa muito importante, porque, veja, em 2011, quando ele foi colocado em prática, nós tínhamos um piso no nosso estado de R$ 609, e nós passamos para 950. Veja que foi um passo importante, né? Mas aí veio o achatamento da carreira, né? Junto a isso, Gilberto, nós temos um outro problema seríssimo, que é a não profissionalização, ou seja, o Estado de Santa Catarina tem optado por manter uma política de contratações temporárias. Nós temos aí metade da nossa categoria hoje que são admitidos em caráter temporário, né? E isso é muito ruim, porque essas pessoas a cada ano elas precisam passar por um processo seletivo, chega no mês de dezembro, elas perdem o seu local de trabalho, perdem o seu salário, né? E só no ano seguinte vão novamente passar por um processo de escolha para atuar numa escola. Isso não dá continuidade, isso não dá segurança, isso não dá tranquilidade para um profissional atuar e não dá condições para que a escola se organize, né, com um programa, com um projeto de longo prazo, de duração, né, que dê continuidade nos seus projetos pedagógicos. E essa questão, então, desse momento do piso, ela é, assim, uma situação muito, muito ímpar, né, porque numa situação em que você tem uma perda de poder de compra, uma perda do poder de compra do salário, você tem um reajuste zero anunciado para 2021, né? Além de outros problemas que nós estamos enfrentando, mesmo como a Lei 173, que congela os salários para o período de duração da pandemia. Então, são várias questões que estão colocadas. E isso está em total dissonância com a arrecadação pública, que tem aumentado, né? Em todos os estados, municípios, né, nós percebemos isso, que a arrecadação pública aumentou, né? E nós temos aí uma política salarial inclusive para todos os servidores públicos, né? Uma política de achatamento, uma política de reajuste zero no Magistério de Santa Catarina desde 2018, que não tem um centavo de reajuste aos profissionais da carreira. Perfeito. E como é que vocês esperam que essa comissão mista que está em andamento, que se iniciou na Assembleia Legislativa, possa progredir no sentido de restabelecer um plano de cargos e salários para o magistério que venha a suprir essas necessidades e essas dificuldades, valorizar o professor, enfim, valorizar a educação aqui no estado? Qual a expectativa de andamento disso? Há algum diálogo já com relação ao governo do estado nesse sentido?
Então, nós temos dois movimentos que estão acontecendo paralelamente. Uma delas é que nós pautamos essa questão salarial para o governo do Estado. Nós temos dois objetivos centrais, que é a questão do ingresso, né, e profissionalização, ingresso na carreira, né, para nós superarmos esse problema de contratações temporárias. E, por outro lado, daí essa questão do debate sobre a carreira do magistério de Santa Catarina. A expectativa em relação a essa comissão mista na Assembleia Legislativa é que ela possa auxiliar, né, nesse debate, possa trazer mais ao público e possa também somar, né, com dados, com debates, com outros setores que possam auxiliar, que possa se trazer à tona, né, quais são as reais condições, quais são as possibilidades que estão colocadas, porque certamente essa comissão ela não tem um caráter de governo, decisório, mas um caráter de estudo e um caráter de apresentação de proposta, né? Uma proposta que possa nos auxiliar também no debate que nós estamos buscando estabelecer com o governo do Estado e mais, para que na hora em que a gente chegue em algum resultado, não se tenha a interferência negativa também na Assembleia Legislativa, porque nós já tivemos momentos em que um projeto saiu para a Assembleia Legislativa e quando chegou lá ele foi totalmente modificado e às vezes para pior. Então, para que haja uma consonância melhor, para que haja uma possibilidade de que se resulte em algo positivo e que isso de fato seja implantado, esse a nossa tentativa, né? E eu acho que isso foi positivo, acho que é um aceno positivo da Assembleia Legislativa estar também preocupada em se somar, né? Analisando a situação muito difícil e a situação de defasagem salarial que o magistério de Santa Catarina vive, né? De buscar saídas para essa problemática. Muito bem, nós estamos aqui com o professor Alduir José Kremer, que é do Sindicato dos Trabalhadores na Educação de Santa Catarina. E, professor Alduir, o Sint tem uma proposta para apresentar, para dialogar nessa ideia de construir um plano de cargos e salários para o magistério? Sim, Gilberto, nós temos essa proposta, ela é uma proposta que foi debatida amplamente no nosso magistério, aprovada em Assembleia Estadual e apresentada várias vezes já ao governo. E ele tem um pressuposto simples, que nós tenhamos do nível inicial da carreira, né, quando o sujeito entra em um nível, vamos dizer, a graduação. Quando o sujeito entra no magistério, ele entra com graduação. Então, se ele ficar na graduação do início ao final da sua carreira, ele vai ter 50% de valorização, né, podendo crescer dentro desse nível. Agora, se ele fizer uma pós-graduação, nós entendemos que aí há que haver uma valorização de 50%. Se ele fizer um mestrado, ele passa para um novo patamar com 75% de valorização e, se ele tiver doutorado, 100% em relação ao piso. Então, esse é as gradações, né? Se ele tem o nível de inicial, ele vai entrar com graduação, ele tem o piso. Se ele vai ter pós-graduação, ele vai ter 50% de valorização. Imediatamente ao realizar? Exatamente, 75% ao mestrado e 100% no doutorado. Agora, e se ele ficar sempre com a graduação apenas, o tempo de atuação dele também teria alguma valorização? Esse é o segunda forma de valorização. Uma é pela sua formação e a segunda é pelo tempo, né? Então, pela sua capacitação, é o tempo aliado com a capacitação. Para que ele possa receber uma vantagem pelo tempo, ele precisa também fazer, no mínimo, 120 horas de formação continuada, né? E isso já é uma coisa que está no plano e nós concordamos. É importante que o professor esteja se reciclando sempre, né? Então, se ele fica no mesmo nível, mesmo assim, ele tem um crescimento, né, na carreira. Agora, se ele avança num patamar de sua formação profissional, ele faz um mestrado, ele faz um doutorado, também ele tem uma nova escalada, vamos dizer assim. Então, de formas que,
Se nós tivermos partir do nível inicial para o nível máximo, você vai ter 100% de valorização. Esse é o mínimo que nós achamos que precisa haver. Essa é a proposta que nós temos apresentado para o governo e achamos que é muito justo. É o que também nacionalmente, na CNTE, na nossa confederação, nós temos debatido, né? E é isso que nós reapresentamos mais uma vez sempre para o governo. E o mais próximo que nós pretendemos chegar nessa proposta. E para encaminhar isso, de fato, tem que haver por parte dos governantes, professor, um olhar da valorização da educação do ponto de vista de formar o ser humano. Não só o profissional, mas o profissional e o ser humano que vai atuar na sociedade, independente da área que ele for atuar, né? E o que a gente percebe, por exemplo, nas falas, inclusive, de ex-ministro da Educação, dizendo o seguinte: olha, a pessoa tem que aprender para ser um trabalhador, para ir trabalhar, para ir fornecer a sua mão de obra. Quer dizer, isso já é a destruição da educação a partir desta concepção. Quer dizer, se a pessoa vai apertar parafuso, o que ela tem que saber é apertar parafuso. Quer dizer, o restante não importa. Enquanto que a educação, ela tem que formar um ser humano que ou vai apertar parafuso, ou vai tratar o dente, ou vai ser médico, mas independente disso, essa educação básica, ela tem que formar um ser humano, inclusive, que possa enfrentar a vida, né? Que possa conviver em sociedade, né? E acho que esse é um dos grandes problemas no olhar que hoje há sobre a educação, a lógica de preparar. Se o cara vai ser vendedor, ele tem que aprender umas continhas básicas tal, e o resto não importa. E esse é um debate de fundo e profundo que precisa ser feito e que está totalmente relacionado a o quanto um professor recebe para ensinar. Perfeitamente. Nós temos esse problema colocado nos dias de hoje, que é a visão utilitarista, né, da escola, como a escola fosse algo que tivesse um objetivo utilitarista, que serve para determinada tarefa, determinada coisa, e quando nós sabemos que a escola ela é responsável pela formação, portanto ela precisa dar os elementos que permitam, precisa dar os instrumentos, né, para que aquele cidadão, para aquela pessoa, ela consiga atuar em sociedade, sabendo quem é ela, sabendo quais são as relações sociais que existem, sabendo quais são os problemas da atualidade dessa sociedade, quais são as condições que essa pessoa vai enfrentar e que ter também uma base psicológica, né? Uma base social, do ponto de vista que essa pessoa ela se sinta de fato em condições de atuar, de participar ativamente dessa sociedade, né? De forma igual, né? Sem se sentir humilhada, sem ser menosprezada e assim por diante. Porque o que nós queremos é que a gente tenha uma sociedade de pessoas que convivam de forma respeitosa, de forma que um possa ouvir o outro, né? Que possa também intervir, né? Com as suas ideias, possa entender a realidade, possa se colocar frente a ela, porque é isso que dá, né, a condição para que a democracia aconteça, a condição para que a gente de fato tenha uma sociedade que evolua aos poucos no sentido, né, da justiça, da igualdade e da fraternidade, que lá, né, ao fundo, é o que nós realmente devemos almejar e não são objetivos, né, aqui que nós estamos inventando, são lá ainda princípios, né, da própria Revolução Russa, que até hoje, né, nós ainda não temos realizado em qualquer situação e muito menos numa sociedade extremamente desigual como é a brasileira. Se você não dá condições para que as pessoas assumam a sua cidadania, assumam a sua condição de ser humano, de ser social, de ser político, que todos nós o somos, se você não dá se você nega aos estudantes essa condição, você também está alijando, né? Você está alijando aquelas pessoas de poderem ser adultos, de poderem ser cidadãos que realmente tenham, né, a sua cidadania plena. E que se desenvolvam do ponto de vista humano plenamente, quer dizer que todo o seu potencial humano possa, através da escola, que é um espaço fundamental, né, de convívio,
que essas crianças, jovens, enfim, que passam por esse processo, que elas possam ter esta possibilidade e não simplesmente serem programadas para desenvolver uma determinada tarefa para uma determinada empresa ou função, né? Quer dizer, um debate mais amplo da questão educacional. Perfeito. Se eu não trabalho com esses elementos humanizadores, né, que tornam as pessoas mais humanas, que tornam as pessoas mais sensíveis, que tornam as pessoas mais capazes de uma convivência social melhor, né, mais evoluída, eu vou ter o embrutecimento. Eu não posso depois me queixar, né, do embrutecimento das pessoas, de que as pessoas elas não têm sensibilidades umas com as outras, de que elas convivem mal, de que elas não são capazes de ouvir uns aos outros. Esse é o elemento essencial da escola, esse é o elemento essencial da formação escolar, a qual nós devemos sim, numa sociedade que vive os problemas que nós vivemos atualmente, ter uma formação voltada nesse sentido, né? Portanto, uma formação politécnica, uma formação que dê os elementos técnicos, que dê possibilidade, né, de formação profissional e tudo mais, agora sem prejuízo à formação social e humana desses nossos estudantes. Bom, o professor Alduir, ele é secretário de Formação Política e Sindical também do Sint. Num outro momento, professor, nós vamos convidá-lo de novo para falar um pouco disto, né? Acho que o tema hoje ele é fundamental, né, que nós abordamos aqui. E para finalizarmos, eu queria apenas dizer que a própria pandemia, aquilo que a gente falou há pouco, ela está inserida nesse processo, né? A dificuldade que tem sido as aulas com esse processo de pandemia, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? E a necessidade do entendimento nesse momento de que a aula é diferente, o momento é diferente e que isso também faz parte do processo educacional. Como é que está esse momento da educação com a pandemia e com a dificuldade da aula presencial, com todo esse debate que às vezes os governos não têm levado muito em conta e que acham que todo mundo tem que ir para a sala de aula e pronto. E a gente sabe que já tivemos muitas mortes em função disso. Gilberto, essa questão da educação durante a pandemia eu acredito assim que é um dos setores que mais vai sair atingido, né, desse processo, porque vejam, eu concordo, durante a pandemia o setor que mais está sofrendo e com maior dificuldade é o setor da saúde, obviamente. Agora, uma vez que superado esse momento em que a pandemia está nesse grau, né, de complicação, as coisas aos poucos, muito depressa, elas devem retornar a um patamar normal. Agora a educação não. A educação, o que nós estamos vivendo, isso está atingindo a sociedade como um todo, né? A sociedade como um todo. As famílias estão sendo atingidas no seu complexo psicológico e social, né? Os estudantes eles estão sendo muito atingidos, não só pela questão pedagógica, que obviamente estão sendo atingidos, há uma defasagem. Agora, esse sentimento, né, de angústia, esse sentimento de insegurança que todos nós estamos passando para a educação é algo terrível, né? Porque para que as pessoas possam aprender, para que as pessoas possam evoluir na sua formação intelectual, é preciso que elas tenham tranquilidade, que elas tenham um ambiente propício, e é tudo que nós não estamos tendo hoje. Independente de se hoje estamos tendo já escolas que têm aulas presenciais, né, mas ao mesmo tempo que os alunos estão em atividade presencial, eles em parte ficam em trabalho remoto, parte presencial, parte dos estudantes não estão vindo para a escola, estão só no trabalho remoto. Então há uma confusão, eu diria, né, do ponto de vista de organização das coisas. Até a nossa posição era que nós não fizéssemos esse tipo de movimento, que nós permanecêssemos em trabalho, um tipo de trabalho só, que seria o trabalho remoto, até nós termos condições de ter efetivamente as aulas presenciais a partir da vacina. Não foi assim
que o governo de Santa Catarina entendeu, aprovou-se na Assembleia Legislativa uma lei obrigando, inclusive, as escolas a funcionarem, né? E nós estamos com essa situação, essa realidade. Agora, nós vamos certamente ter vários anos, né, para que a gente possa se recuperar desse trauma, desse momento dificílimo. Os profissionais em educação, eles estão assim no limite também, né, da sua condição, porque a vida ficou totalmente desestruturada para todos, né? E especialmente para os trabalhadores de educação que tiveram que de uma hora para outra virar, né, professor à distância, trabalhar com tecnologias que não estavam habituados e assim por diante, né? Então é uma situação bem difícil, né? E que as famílias vão também precisar, né, se reorganizar, né, poder trabalhar a questão emocional, que eu acho que isso está muito atingida nesse momento, para que a gente possa, né, aos poucos ir superando esse momento que nós todos estamos passando e atingidos, e que a gente volte a ter mais, né, continuidade. Agora, nesse sentido, nós voltamos a frisar: se nós não tivermos empatia, se nós não tivermos essa condição, né, da formação social e humana, de nós elevarmos a condição humana de inter-relação, nós não temos como melhorar em sociedade. Professor Alduir, nós estamos nos aproximando aí dos momentos finais do programa e queria ressaltar a importância de que as aulas presenciais tenham segurança para os professores, para os alunos, né? Esse momento em que o Estado vive, que a grande parte do Estado ainda o estágio é gravíssimo da pandemia, apenas a grande Florianópolis é grave, não é que é grave, o restante do Estado é gravíssimo, então seria fundamental que a gente pudesse passar essa pandemia e voltássemos às aulas presenciais com toda a segurança para os alunos, para as crianças e para os professores. E o senhor citou uma coisa importante aqui, que é uma lei aprovada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e esta lei, ela diz que as aulas precisam ser presenciais independente do estágio da pandemia. Independente de ser grave, gravíssima, tem que ter aula presencial. No entanto, eu gostaria que o senhor comentasse, esta mesma Assembleia Legislativa tem regras rígidas para o seu funcionamento. Os gabinetes são grandes, eu já falei isso aqui outras vezes, no máximo 3 funcionários por gabinete, as pessoas de fora não têm acesso na Assembleia Legislativa por causa da pandemia. No entanto, esses deputados decidem que uma sala de aula pode ter lá dezenas de alunos, mais professor, uma escola pode ter lá dezenas, às vezes centenas de alunos, às vezes milhares de alunos frequentando o ambiente e tem que ser presencial a aula. Então, uma incoerência muito grande, isso da mesma forma como o judiciário, que tem regras, que tem uma atuação restrita nesse momento de pandemia, o Ministério Público, mas querem impor aos estudantes, aos professores, outras regras diferentes daquelas que eles colocam para si mesmos. Isto é uma incoerência no meu entendimento. Infelizmente, nós tivemos uma atuação terrível, né, no nosso país, inclusive o nosso presidente, para começar, ele desde o início, né, não encaminhou para que as pessoas tomassem os devidos cuidados. Não é à toa que nós estamos aí com mais de 400 mortes no nosso país, não é à toa que o Brasil... 415 mil mortes. 415 mil mortes, né, em um período curto, né? Vejam a desgraça, não tem ninguém que não está tendo algum conhecido, algum amigo, algum familiar, né, que faleceu de Covid. E isso poderia, a maioria das mortes, poderia ter sido evitado se nós tivéssemos adotado um outro olhar sobre essa situação. Em Santa Catarina nós até começamos de uma forma melhor, mas aos poucos nós fomos cedendo e isso está alongando a pandemia. E os efeitos se tornaram muito mais graves a partir disso, né? Muitas vidas poderiam ter sido poupadas. E aí vem essa questão, né? Como
a fala dos próprios ministros do presidente, né, que publicamente assumem uma situação, mas lá no privado eles também enxergam, né, que a pandemia ela deveria ter sido enfrentada de outra forma. Não é à toa que isso virou uma CPI que está sendo nacionalmente debatida. Santa Catarina, infelizmente, se tornou, né, uma vedete aí desse governo bolsonarista, né? Infelizmente, nós poderíamos ter tido uma história diferente aqui no nosso estado e estamos nessa realidade e é algo que nós vamos ter que passar. Portanto, nós também somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis, não importa o que os governos falam, né? Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos respeitar, né? Respeitar as regras para que não nos contaminemos e para que não contagiemos os demais. Esse eu acho que é o principal recado que nós todos precisamos atuar, mesmo que aqueles agentes políticos que deveriam ter tomado as medidas não o fizeram. Nós precisamos fazer o máximo para que a pandemia o quanto antes termine. Portanto, também agora, mais uma vez, nós esperamos que o mais rápido possível se faça a vacinação dos profissionais da educação, que se vacine toda a população o mais rápido possível, né, que se compre as vacinas necessárias e que a gente tenha o mais rápido possível, possa estar vivendo em melhores condições. Muito obrigado, agradecemos aqui a presença do professor Alduir José Kremer, participando do programa Informação e Debate, fazendo este diálogo fundamental, importante sobre a valorização da educação, dos professores, do magistério catarinense. O programa Informação e Debate vai ficando por aqui, nós agradecemos a sua companhia. Lembramos que você, além de nos acompanhar no canal 4 da NET, pode acompanhar também no canal do YouTube da TV Floripa. Vá lá, curta, se inscreva no canal, clique no sininho e receba as notificações sempre que a gente postar um novo conteúdo. Muito obrigado pela sua companhia, você segue com a programação da TV Floripa em parceria com a TVT.